esses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amigas e amigos, no tempo de Jesus, os partidos políticos eram ao mesmo tempo políticos e religiosos. E os três partidos mais grandiosos eram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Eles eram adversários, mas quando se tratava de perseguir alguém, eles se reuniam, do mesmo jeito que é hoje em toda parte. E como nós vimos, um deles, dos fariseus, já tinha havido uma dificuldade dos herodianos, que tinham se unido aos fariseus, depois vieram os saduceus, e agora os fariseus de novo. E pergunta a Jesus qual o maior mandamento da lei. Naquele tempo, a Bíblia se resumia no Antigo Testamento em três partes. O Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, os livros proféticos de Isaías, Jeremias, Abacuque, Zacarias e os demais, e os livros sapienciais, que era o livro de Jó, o livro de Tobias, o livro dos Salmos, que é uma coleção de 150 músicas ou poesias. Então, também tinha o Eclesiásticos e o Eclesiastes, os livros sapienciais. E eles vêm perguntar a Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus cita 2 passagens. A primeira do livro do Levítico e a segunda do livro do Deuteronômio. Amarás a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. O que significa amar a Deus sobre todas as coisas? Eu vou dizer uma coisa muito simples, mas não tão fácil de acontecer. Amar a Deus sobre todas as coisas é fazer a experiência de que Deus sabe mais de mim do que eu mesmo. E ter a coragem de se entregar nas mãos de Deus. De fazer semelhante a Samuel no Antigo Testamento, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Maria Santíssima no Novo Testamento, faça-se em mim segundo a tua palavra. Será que nós, em sã consciência, achamos que nós sabemos o que é melhor para nós do que Deus sabe? Mas quem de nós tem se entregado de corpo e alma nas mãos de Deus, mesmo sabendo que Ele sabe o que é melhor para nós do que nós mesmos? Isto é amar a Deus sobre todas as coisas. Me lembro de um senhor que eu fui visitar, e ele estava em fase terminal da sua vida. Era um homem riquíssimo. Eu fui ao hospital. Eu devia ter 1 ano e meio, 2 anos de padre.
Ele era muito amigo dos meus pais. Ele estava hospitalizado em São Paulo. E eu, passando em São Paulo, fui visitá-lo. Ele chorou tanto e disse para mim: Padre, eu queria dar tudo o que eu tenho, ficar morando numa casinha de taipa, trabalhando na enxada de manhã para tirar o fornecimento. Naquele tempo se chamava, era fornecimento, à tarde, para a minha família. E eu disse para ele: meu irmão, o que você descobriu pela doença, o cristão pode descobrir pela fé. Nós não precisamos estar com o pé na cova para dizer assim: eu sei que Deus sabe mais do que eu, e agora eu me entrego nas mãos dele. Não precisa isso. Nós podemos fazer agora mediante a fé. Amar ao próximo como a si mesmo. É uma pena que nós católicos não podemos pregar 1 hora, meia hora, para que eu pudesse pregar, amar ao próximo como a si mesmo. Não dá tempo. Eu vou pregar só amar a si mesmo, para que possa se amar o próximo como se ama. As estatísticas têm apresentado várias pesquisas, tanto na Europa, como na Ásia, como na América do Norte e na América Latina, que de cada 100 pessoas, só 5 pessoas se amam. Em cada 20 pessoas, uma se ama. Em cada 100 pessoas, só 5 pessoas se amam. Em 10 pessoas, não tem uma que se ama. Eles fazem testes, mostram matematicamente esta realidade. Nós não nos amamos. Desde criança, nós não fomos incentivados a nos amar. Desde criança, nós fomos educados para fazer aquilo que os adultos querem, para que a gente seja aceito, para que a gente não apanhe, para que a gente não leve um gelo. Depois, as pessoas que se amam são consideradas como arrogantes, vaidosas e etc. Só tem um problema: quem não se ama, não ama ninguém. Diz, mas não sabe o que é. Diz que ama, mas não sabe o que é. Eu vou apresentar 4 ou 5 passos para que a gente, mesmo na minha idade ou mais velho do que eu, a gente faça este exercício de se amar. E o primeiro exercício de se amar é perdoar. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é dizer que o outro está certo. Porque se o outro estiver certo, não precisa perdoar. Perdoar significa se desligar daquele problema. Porque enquanto não nos desligamos, temos um prego na cabeça. Levamos aquela situação
para a nossa cama, dorme e acorda conosco. Quem fez o que está errado vai responder com a vida pelo erro que fez. Mas eu não preciso nem você ficar remoendo aquilo o tempo todo. Quando nós perdoamos, uma porta de alívio se abre para nós. É como quem não tem para onde ir e de repente uma porta se abre. Segunda coisa muito importante para desenvolver o amor por si mesmo é evitar se identificar com os seus erros. Todo mundo erra. Os latinos diziam uma frase: errando dígitos. Errando a gente acerta. Porém, quanta gente se identifica com os seus erros? Quando cai num erro, diz: eu sou assim mesmo. Eu sou desse jeito. Eu sou descontrolado. Quem me quiser tem que ser desse jeito. Ninguém nasceu desse jeito. Você que está aí sentadinho na igreja, achando que nasceu desse jeito, olha aí para sua mãe. E será que deu para você nascer deste tamanho sem matar ela? Ninguém nasceu desse jeito. Todos nós estamos em constante mudança e nós não temos que nos identificar com os nossos erros. Se errei, se você errou, faça o seguinte: olhe para aquilo que você acerta. Eu fico muito desanimado, sobretudo com a maneira como a psicologia se popularizou no mundo, não sei no mundo, mas principalmente no Brasil. Se uma criança está na sala de aula, ela tira 9 em linguagem, 9 em ciência, 10 ela tira nas ciências da natureza, mas em matemática ela tira 4. Leve ela para o psicólogo, porque ela tem que aprender matemática. A bichinha fica só estudando matemática, aí tira 5 em matemática, 5 em português, 5 em história, 5 em ciências da natureza. Nenhum de nós é 10 em tudo. Mas nós temos que olhar para o que nós somos bons. Me dê um microfone e um bocado de gente olhando, estou em casa. E o povo nem conversa. Nem conversa. Agora me dê uma bola e me bote eu dentro do campo de futebol, eu caio por cima da bola. Agora você imagine que eu seja obrigado a ser um grande jogador. Eu não vou ser nada. Não se identifique com os seus defeitos. Olhe e vá fazer aquilo que você é bom, que ninguém sabe nem se você tem aquele defeito. Eu vou dizer um defeito meu. Eu sou muito inibido. Onde eu não conheço ninguém, eu sou todo cheio de perna. Só que eu já sei disso. Eu só vou por onde eu já conheço. Aí o povo acha que eu não tenho inibição nenhuma. Cada um de nós tem que fazer isso. Cada um. Terceira coisa muito importante, nos aceitar. Temos que nos aceitar. Se eu não gostar de mim, pense num sofrimento.
Para onde eu for, eu vou comigo. Se eu acordo, eu estou comigo. Se eu durmo, eu estou comigo. Se eu corro, eu estou comigo. Se eu paro, eu estou comigo. E eu estar com quem não gosta. Nós não somos perfeitos em tudo. Mas precisamos ver que há em nós uma porção de talentos esperando que nós treinemos para desabrochar. Uma quarta coisa, nós precisamos não ser tão assombrados conosco. Tudo que acontece com os outros, a gente dá um certo desconto. Mas tudo que acontece com a gente bota no pior grau. Agora mesmo, uma senhora chegou chorando muito, não conseguia nem falar. Me disse, tem 2 micros caroços na tireoide. O médico disse que eu tenho 20%, ela dizendo, para ser câncer. E eu já estou imaginando que eu tenho filha criança, tem não sei o quê, minhas filhas vão ficar sem mim, não sei mais o quê, Minha filha, ele disse que tem 20%. Como é que ele calculou isso? Você sabe como foi que ele calculou? Tem 80% para não ser. Olhe para os 80%. E o que foi que você fez até agora? Mandei fazer a biópsia. Ela é lá do Campanário, quando foi ontem eu me encontrei. E aí, não era nada. Não era nada. Mas a gente pensa logo que é uma coisa horrível e a gente morre antes de morrer. Claro, se for, vamos tratar. Hoje é uma coisa perfeitamente tratável no início, mas não precisa a gente viver todo o tempo, sentir uma dorzinha qualquer, acha logo que é já vai morrer. E aí de noite, em vez de dormir, fica imaginando, pensa logo no caixão, como é que vai estar, o que as pessoas vão dizer, quem é que vem para o velório, nossa. Olha, a gente sente, só pode ter caído, né? Porque se estava aqui na cabeça. Então, as pessoas, nós temos que ser bom para nós, como a gente é bom para os outros. A gente vê uma pessoa feia, a gente diz, mas a senhora está tão jovem. Então a gente olha a gente no espelho, vê as rugas, mas a gente diz assim mesmo, eu estou tão bem. Tem esse negocinho aqui, mas eu estou tão bem, não é? Afinal de contas, eu já passei por tanta dificuldade, tenho tanta experiência. E de manhã, quando você acordar, antes de se levantar, diga assim, eu quero me amar hoje mais do que eu me amava até ontem. Todo dia faça essa oração. Eu quero me amar hoje mais do que eu me amava até ontem. Mesmo que não aconteça nada. Quando a gente planta uma semente, a gente olha no outro dia, não tem nada. Olha no outro dia, não tem nada. Olha no outro dia, não tem nada. Quando de repente ela nasce. O bem também é assim. E eu vou ainda dar outra
ideia para vocês. Nós hoje não temos contato com a terra. Ninguém pisa na terra. Então, quem não quiser sujar os pés, arrume uma lata de areia, bote num lugar lá na terra, não é dentro de casa, lá no muro. E pelo menos 2 vezes por semana você molha a areia, se senta e bota os pés dentro da areia pelo menos meia hora. Faça isso, porque você vai ver, eu não vou dizer qual é o processo que acontece, mas faça isso que você vai ver a melhora. Quando você toma um remédio, às vezes nem lê a bula, mas se tomar, o remédio serve. Vamos querer bem a nós, porque se a gente quiser bem a gente vai querer bem os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,